Pai, na outra vida fui eu que te deixei. A frase sai da boca de um menino de 7 anos no meio de uma noite quente em Brasília, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Caio está de pijama, cabelo desgrenhado, pé descalço no chão gelado da sala. O pai, Eduardo, congelado com o controle remoto na mão, não sabe se ri, se briga ou se senta. A TV ainda está ligada. Nela, passa um trecho de um documentário velho sobre o rock brasileiro dos anos 80. Imagens de Brasília antiga, jovens com jaquetas, camisas largas, cabelos revoltos. No centro, um rosto que Eduardo conhece de cor. Renato Russo, óculos, barba rala, olhar intenso, cantando para uma multidão em um estádio lotado. O som entra pela sala, misturado ao zumbido do ventilador. Eduardo sempre gostou de Legião Urbana. A adolescência inteira foi embalada por aquelas músicas. Hoje, meio cansado da vida, ainda ouve de vez em quando, mas com um aperto diferente. Agora é pai. Agora, aquelas frases sobre pais e filhos batem num lugar mais dolorido. Caio está sentado no sofá minutos antes, prestando atenção demais para uma criança que nem sabe quem é esse cara, como Eduardo costuma dizer. Em certo momento, o documentário mostra Renato falando sobre não saber ser pai, sobre medo, sobre erros. A câmera fecha no rosto dele, e é exatamente ali que o menino se levanta, vai até a frente da tela e fica parado. Ele está falando como se fosse eu. Caio solta sem tirar os olhos da TV. O quê? Eduardo pergunta sem entender. Caio continua olhando. O cantor fala do palco, em imagens antigas. A multidão vibra. O menino parece ouvir outra coisa. Eu já cantei assim. Ele diz baixinho. Mas ninguém me ouvia em casa. Eduardo sente uma fisgada de irritação e de medo ao mesmo tempo. Menino, que história é essa? Você nem sabe cantar direito. Tenta desconversar. Isso era da minha época. Você nem era nascido. É então que Caio vira o rosto, encara o pai com uma seriedade que não faz sentido num corpo tão pequeno. Eu sei, responde. Foi antes, quando eu era grande e você não estava aqui ainda. Eu fazia show, todo mundo cantava comigo, mas eu errava muito com o meu filho. Agora eu que sou o filho, para tentar fazer diferente. O controle cai da mão de Eduardo no sofá. A TV continua passando cenas de Brasília antiga, fuscas, prédios em construção. Na tela, o narrador fala o nome do cantor com reverência. Caio repete baixinho. Renato. A mãe, Ana Paula, aparece na porta do corredor, sonolenta, atraída pela luz da sala e pela conversa estranha. Gente, o que está acontecendo aqui? Pergunta, coçando os olhos. Eduardo tenta brincar. Seu filho tá dizendo que já foi roqueiro famoso, ironiza. Daqui a pouco vai pedir guitarra. Mas a voz sai falha. Ana Paula olha para o menino. Vê os olhos marejados, o peito subir e descer rápido. Caio, o que foi, filho? Ela se aproxima, toca o ombro dele. Eu fiz tudo errado com ele. O menino murmura, como se falasse consigo. Eu amava, mas não sabia ficar. Aí eu pedi para voltar. Para tentar ser filho direito. Para não repetir. Ele não está repetindo uma frase que ouviu. Não parece estar brincando. Fala como quem lembra. Acontece que na vida atual, os pais de Caio não estão bem. Eduardo passa mais tempo no trabalho do que em casa. Ana Paula vive cansada, irritada. As discussões começam baixas e acabam quase sempre na cozinha, com panelas sendo lavadas mais forte do que o necessário e portas fechadas com força. Caio escuta do quarto. Pensa que, se falar demais, atrapalha. Então guarda. Na escola, é o menino quietinho demais. Na hora do recreio, prefere ficar desenhando encostado no muro, em vez de correr com a maioria. Desenha palcos, microfones, multidões. Às vezes, anota frases estranhas num caderno. É tão difícil ser normal com tanta coisa gritando aqui dentro. Ninguém nasce sabendo ser pai, mas também ninguém nasce sabendo ser filho.
A professora de português, Patrícia, encontra um desses papéis caído perto da carteira dele. Lê, franze a testa. Você copiou de algum lugar? Pergunta curiosa. Não, responde Caio. Só veio na cabeça. Ela devolve o papel, com um misto de preocupação e admiração. Naquela mesma semana, a escola organiza uma apresentação simples, dessas de música no pátio, com os alunos cantando canções escolhidas pelos professores. Um dos professores de história, fã de rock nacional, escolhe uma música famosa da Legião Urbana para o grupo do 4º ano. Ele não menciona o nome de Renato Russo, só diz que é um clássico de Brasília, sobre pais e filhos, sobre família. Na hora do ensaio, Caio nem deveria ser o solista. Mas quando o microfone passa perto dele, alguma coisa muda. Ele pega o microfone com as 2 mãos, fecha os olhos e canta. Não como criança que imita cantor. Canta com uma dor que não encaixa nos 7 anos. O pátio inteiro silencia. Os outros alunos erram a entrada, param de acompanhar. A professora Patrícia sente um arrepio subir pela nuca. Reconhece, na forma como ele acentua as palavras, uma semelhança incômoda com o jeito de Renato interpretar. Não é voz igual. É intensidade. Depois do ensaio, Caio fica quieto num canto, como se tivesse vergonha do que acabou de acontecer. A professora se aproxima. Você canta essa música em casa? Pergunta. Não. Ele responde olhando para o chão. Só conhecia de ouvir de longe. Mas quando começa, parece que eu já sei tudo o que vem depois. Naquela mesma noite, em casa, Eduardo entra no quarto do filho sem bater. O quer pegar no colo, mas não sabe mais como se faz isso com um menino que começa a crescer. Em vez disso, senta na beira da cama. Fiquei sabendo que você cantou na escola hoje. Comenta, tentando ser casual. A professora mandou mensagem. Caio encolhe os ombros. Eu não queria ter cantado daquele jeito, confessa. Vem uma coisa, eu não sei parar. Coisa o quê? Insiste o pai. O menino hesita, mas acaba falando. É como se tivesse um homem muito triste dentro de mim. Explica com cuidado. Ele grita por dentro quando ouve algumas músicas, principalmente essas de Brasília, de banda antiga. Parece que ele quer pedir desculpa para alguém. Eduardo ri, mas a risada não convence nem ele mesmo. Você anda vendo coisa, menino? Deve ser porque a gente tem ouvido muita rádio nostálgica, diz. Isso tudo é influência. Caio encara o pai de novo, com os olhos grandes. E você? Pergunta. Também tem vontade de pedir desculpa para mim às vezes? A pergunta atravessa Eduardo como vidro. Ele abre a boca, mas não responde. Sente que alguma coisa está fora do lugar há muito tempo. Sente que, de alguma forma, aquela fala do filho mexe em algo que ele vem empurrando para debaixo do tapete. Naquela madrugada, é a vez de Eduardo acordar no meio da noite. Ele vai até a cozinha beber água. No corredor, vê luz fraca vindo do quarto de Caio. Abre um pouco a porta. O menino dorme, revirando-se, murmurando palavras que o pai não entende. Entre as frases soltas, uma sobressai. Eu te amo, mas não sei ficar. E, por algum motivo que ele não sabe explicar, Eduardo sente vontade de chorar. Lá fora, Brasília respira em silêncio. As asas do plano piloto desenhadas na escuridão. Os blocos residenciais todos parecidos. Luzes acesas em janelas aleatórias. A cidade que viu nascer uma das bandas mais marcantes do país continua de pé, carregando memórias que não estão nos livros de história. Dentro de um desses apartamentos, um menino de 7 anos tenta, sem entender direito, equilibrar 2 vidas. A que está vivendo agora como Caio, filho de Ana Paula e Eduardo, e uma outra, cheia de palco, grito e solidão, que insiste em retornar em forma de sonho, música e culpa. E tudo começa a ficar mais forte justamente quando uma música antiga de Renato Russo, sobre pais e filhos, volta a tocar com frequência demais, no rádio, na escola, na TV, como se o passado resolvesse bater na porta de uma família comum em Brasília e perguntasse:
Dessa vez vocês vão fazer diferente? Os dias seguintes não são normais. Na escola, a apresentação no pátio é marcada para a sexta-feira. A música da Legião Urbana continua no repertório. Alguns colegas pedem que Caio seja o solista porque ele canta bem, parece cantor de verdade. Ele não gosta da ideia, mas quando a professora pergunta, ele acaba aceitando. Sente que recusar é como fugir de algo que já o escolheu. Em casa, o clima continua tenso. Ana Paula e Eduardo discutem cada vez mais alto. Não é só dinheiro, não é só cansaço. É um acúmulo de frustrações que eles nunca aprenderam a falar sem gritar. Caio ouve tudo pela porta do quarto. Aperta o travesseiro no peito, tenta abafar o som. Quando não aguenta, pega um caderno e começa a escrever frases soltas, como se precisasse tirar de dentro e colocar em algum lugar. É fácil culpar quem foi embora. Difícil é perceber quem está indo devagar. Tem pai que some ficando. Tem mãe que cansa amando. Ele não sabe de onde vêm essas frases. Só sabe que quando escreve, a cabeça dói menos. Numa tarde, a professora Patrícia chama Ana Paula para uma conversa na escola. Mostra os papéis. Ele tem escrito coisas assim, diz com delicadeza. Não é redação, não é lição. São frases que aparecem no meio do caderno, nos intervalos. Ana Paula lê, sente o peito apertar. Reconhece o espelho que aquilo representa da própria casa. A senhora acha que ele está mal? Pergunta preocupada. Acho que ele está sentindo demais, responde Patrícia. E talvez esteja pegando coisas que vocês, adultos, fingem não ver. Não posso afirmar nada sobre reencarnação ou algo do tipo. Mas, olhando para o jeito que ele reage à música e ao ambiente, talvez fosse bom vocês conversarem com alguém de confiança. Uma semana depois, num domingo, a família vai à casa da avó, na 308 Sul. O bloco é antigo, os pilotes abertos, árvores altas, cheiro de comida de família. O prédio em frente tem uma pequena praça com uma estátua de bronze que muita gente usa de ponto de encontro. É o monumento em homenagem a Renato Russo. Caio nunca reparou tanto. Dessa vez, quando desce para brincar, para ao ver a escultura. O rosto, a barba, a postura. Fica imóvel. Mãe, é ele, aponta. O homem da TV. Ana Paula se aproxima. É filho. Foi um cantor famoso. Morou aqui em Brasília. Seu avô vivia falando dele. Caio dá a volta na estátua, observa de baixo. Ele morava aqui? Pergunta. Morou, sim, confirma a mãe. Essa quadra tem muita história. O menino toca na base de pedra da escultura. Fecha os olhos por um segundo. Um flash atravessa a mente. Um jovem andando por aquela mesma quadra, cigarro na mão, caderno no bolso, óculos escorregando no nariz, a sensação de não caber em lugar nenhum. Ele abre os olhos rápido, assustado com o que sente. Naquele almoço, sentado à mesa com a avó, os tios e os pais, Caio ouve histórias sobre o passado. O avô conta que quando era jovem, via o tal do Renato andando pela Asa Sul, sempre com cara de pensativo. Fala de shows, de letras profundas, de como a juventude daquela época era diferente. Eduardo ouve, mas está distante. O celular vibra, demandas do trabalho. Ele se irrita, responde rápido, reclama de não ter um minuto de paz nem domingo. Ana Paula revira os olhos. O clima esquenta. Você não larga esse celular nem para almoçar com seu filho. Ela explode. Se eu largar, não tem como pagar a escola dele. Ele rebate. O avô suspira. Já viu aquela cena muitas vezes, em outras famílias. Caio abaixa a cabeça, empurra o arroz no prato. Sente as mesmas palavras ecoando por dentro de maneiras diferentes. Em algum lugar do passado, ele também já gritou que ninguém o entendia. Agora, vê de fora. Vê o pai, vê a mãe, vê o próprio silêncio no meio. Na noite antes da apresentação na escola, Caio tem o sonho mais nítido de todos até então. Ele está num palco imenso. Luzes fortes, gritos, gente levantando bandeiras, cantando cada palavra. Ele segura um microfone.
Sente a energia entrando pelo corpo, saindo como som. Fala coisas sobre juventude, sobre dor, sobre pais e filhos. A multidão responde. Mas, de repente, o som some. O público desaparece. O palco fica vazio. Só ele permanece ali, com a luz branca estourada na cara. A cena muda. Agora é um apartamento em Brasília. Janela alta, cortina branca, muitas fitas de música espalhadas, livros, papel amassado. Um menino pequeno está em pé na porta do quarto, segurando um brinquedo, esperando atenção. O homem no sofá está com a cabeça pesada, pensando nos próprios problemas, incapaz de levantar. O sonho corta de novo. Caio agora olha a cena como se estivesse fora do corpo. Entende que o homem é ele, em outra época. Entende que o menino é alguém que ele amava, mas para quem nunca soube estar presente. E ali, no meio do sonho, uma presença suave se aproxima. Não aparece claramente. É como uma voz sem rosto. Você pediu outra chance, diz. E essa chance veio na forma de ser filho de novo. Não para carregar culpa eterna, mas para aprender a conversar antes que seja tarde. Caio acorda suado, coração disparado. Vai até a sala, encontra os pais adormecidos cada um num canto. Ela no quarto, ele no sofá, com a TV ligada no mudo. O menino olha para Eduardo com um misto de compaixão e raiva. Ele não sabe ser pai, pensa. Mas eu também não soube ser pai um dia. Agora eu sou filho. O que eu faço com isso? No dia da apresentação, o pátio da escola enche de pais, mães, avós com celulares em punho. As turmas cantam músicas animadas. Quando chega a vez da música de Brasília, sobre pais e filhos, o professor de história anuncia: essa canção é de um cara que marcou muito nossa cidade. Renato Russo. Caio sente as pernas tremerem. Pega o microfone. Olha para o público. Lá no fundo, vê os pais. Eduardo tenta filmar. Ana Paula limpa o canto do olho com a mão. A base da música começa. As primeiras palavras vêm à garganta. Ele canta. Não é imitação. É memória misturada com presente. A voz de criança carrega um peso que nenhum adulto ali consegue explicar. Alguns pais se emocionam sem saber por quê. Outros filmam distraídos. Mas, ao rever depois, vão sentir algo esquisito. Quando a apresentação termina, aplausos. Caio devolve o microfone e desce do palco improvisado. Em vez de correr para os amigos, vai direto ao encontro do pai. E aí? Eduardo sorri, sem jeito. Mandou bem, hein? Caio respira fundo. Pai, se eu te disser que eu já cantei essa música em outro corpo, você acredita? Pergunta, olhando nos olhos dele. Eduardo hesita. Poderia dizer não. Poderia rir. Poderia cortar ali qualquer conversa. Mas alguma coisa dentro dele, ferida e cansada, decide ouvir. Eu não sei se acredito, responde. Mas eu quero ouvir. E desse eu quero ouvir, uma porta começa a se abrir. Não só para falar sobre reencarnação, memória, Renato Russo ou espíritos. Uma porta entre um pai que não sabe ser pai e um filho que carrega dores que não entende, mas sente. A história, a partir dali, deixa de ser só sobre um cantor famoso de Brasília. Vira principalmente sobre uma família comum, tentando, a muito custo, não repetir o mesmo refrão de dor entre pais e filhos. Depois da apresentação na escola, nada volta exatamente ao normal. O vídeo de Caio cantando circula entre os pais pelo WhatsApp da turma. Alguns comentam só, que voz bonita. Outros dizem que ele canta com uma dor que não parece de criança. A professora Patrícia assiste de novo a gravação sozinha, à noite, e sente o mesmo arrepio da hora. Não é técnica, é intenção. Em casa, Ana Paula tenta puxar assunto com o filho. Você gosta mesmo dessas músicas antigas? Pergunta, enquanto ele colore um desenho na mesa da sala. Não é questão de gostar. Caio responde concentrado. É que parece que elas já estavam aqui dentro antes de eu nascer. Ele aponta para o peito, como se fosse óbvio. Eduardo escuta da cozinha, lavando louça. Finge que não está prestando atenção,
mas cada frase entra como se fosse dirigida a ele também. Há semanas, desde o dia do documentário, ele anda estranho, mais calado, mais introspectivo. De vez em quando pega o celular, coloca fones de ouvido e ouve, escondido, músicas da Legião Urbana que não tocava há anos. Algumas ele não consegue terminar. Pausa no meio, irritado, mexido. Numa noite de sábado, a discussão explode de vez. Uma conta atrasada, um comentário atravessado, você nunca ajuda de um lado e você nunca entende do outro. O tom aumenta. Palavras pesadas voam. Caio está no quarto, ouvindo. As paredes não são grossas o suficiente para segurar aquele tipo de barulho. Ele sai, aparece na porta da cozinha com os olhos marejados. Vocês acham mesmo que gritar resolve alguma coisa? Pergunta num tom tão firme que os dois pais se calaram na hora. Ana Paula está com o pano de prato na mão. Eduardo, com o copo ainda molhado. Nenhum dos dois espera ser chamado à razão por um filho de 7 anos. Caio, volta pro seu quarto. Isso é conversa de adulto. O pai tenta encerrar. É isso, o menino rebate. Vocês sempre falam que é conversa de adulto, mas são as conversas que machucam mais as crianças. A mãe respira fundo. A gente está nervoso, filho. Não é com você, diz. Mas é em cima de mim, ele responde. Se vocês se separam, eu fico no meio. Igual daquela outra vez. Eduardo franze a testa. Que outra vez? Pergunta. Caio hesita, mas as palavras escapam. Quando eu era grande, diz. Quando eu preferia sair para cantar e fugir dos problemas. Eu deixei um filho do outro lado da porta um monte de vezes. Agora eu tô do lado de cá. E dói igual. Ana Paula encosta na pia. Eduardo sente algo desabar por dentro. Não é só o conteúdo da frase, é o jeito como ele fala, o olhar, o peso. Como se estivesse, de fato, falando de uma memória. Na manhã seguinte, enquanto o pai ainda dorme no sofá e a mãe faz café, a avó liga. Paula, seu professor amigo, aquele da universidade, ligou aqui em casa, diz. Ele pediu para falar com você. Disse que é sobre o Caio. Pouco depois, Ana Paula retorna a ligação para Augusto. Eles nunca tiveram uma conversa longa, só o necessário sobre a apresentação e os escritos do menino. Dessa vez, o professor parece mais envolvido. Eu estive pensando muito no que o Caio falou e no jeito como ele reage às músicas, começa. Já vi casos de crianças com lembranças espontâneas de outras vidas em relatos, em livros, mas nunca tão perto. Eu não sou espírita, nem médium, sou pesquisador. Mas eu acho que vocês precisam de alguém acostumado a lidar com isso. Ana Paula não é de frequentar centro espírita. Foi criada em ambiente católico, mais de tradição do que de prática. Eduardo, por sua vez, é do tipo, não tenho tempo para religião. Mesmo assim, a sensação de que as coisas estão fugindo completamente do controle faz com que os dois aceitem ouvir. No meio da semana, uma colega de trabalho de Ana Paula indica um centro espírita pequeno, em uma quadra comercial de Taguatinga, sem grandes placas, sem promessa de milagre. Vai lá só para conversar, ela diz. Numa quinta-feira à noite, chegam ao lugar. Uma salinha simples, cadeiras enfileiradas, uma mesa ao fundo, um quadro com uma frase sobre amor e paciência. A reunião é tranquila, sem exageros. Falam sobre família, responsabilidade, laços que se repetem de uma vida para outra. Caio acompanha atento, sem entender racionalmente tudo, mas sentindo que o tema o atravessa. Terminada a parte pública, um trabalhador da casa, senhor de fala calma, convida a família para uma conversa mais reservada. Apresenta-se como Silas, alguém que estuda mediunidade há muitos anos. A Patrícia, professora do Caio, comentou por alto que ele anda escrevendo umas coisas diferentes. Começa a Ana Paula. E que reage muito forte a certas músicas. A gente não sabe mais se é imaginação, influência ou outra coisa. Silas observa o menino. Caio, você quer contar o que sente? Pergunta sem impor. Eu sonho com palco, responde ele.
com gente gritando meu nome. Mas quando acordo não lembro o nome certo. Só sei que é daqui, de Brasília. E que eu deixei um filho triste. Agora eu sou o filho. E parece que eu tenho que consertar alguma coisa. Silas ouve com respeito. Não transforma em espetáculo. Não faz perguntas curiosas demais. Depois de um tempo, fala. Muitas vezes, a alma guarda impressões fortes de experiências anteriores. Quando a pessoa foi muito conhecida, muito ouvida, isso pode ficar ainda mais marcado. Não vou te dizer que você é fulano ou ciclano. Isso seria leviano. Mas dá para perceber que você tem afinidade com aquele espírito. Talvez tenha caminhado junto. Talvez traga reflexos dele. O mais importante, porém, não é saber quem você foi. É entender o que você quer ser agora. Eduardo, até então calado, decide abrir a boca. Mas por que essa história de pai e filho de novo? Pergunta, quase em tom de desabafo. Eu já tive problemas com meu pai também. Ele era ausente, explosivo. Agora parece que estou repetindo tudo com o meu filho. E aí vem esse papo de vida passada, de cantor que errou com o filho. Não é coisa demais? Silas o encara com gentileza. Justamente por ser coisa demais é que aparece de novo. Responde. A vida não repete situações por crueldade, e sim por oportunidade. Se há muitos nós em torno do mesmo tema, abandono, ausência, culpa, isso tende a retornar em novas combinações. Um dia como pai, outro dia como filho. Até que alguém tenha coragem de quebrar o padrão. Caio escuta em silêncio, mas o coração parece bater mais forte. E como é que quebra isso? Ele pergunta. Pequeno, quase aflito. Eu não quero fazer igual, nem como pai, nem como filho. Silas sorri. Primeiro passo. Conversando sem gritar. Diz, olhando de propósito para Eduardo e Ana Paula. Segundo, dizendo o que sente antes de explodir ou sumir. Terceiro, lembrando que ninguém é obrigado a repetir o roteiro. Nem mesmo um espírito que um dia foi famoso por cantar sobre dor pode ficar preso eternamente naquela dor. Ele faz uma pausa, então continua. Caio, se você de fato traz no seu espírito alguma ligação com aquele artista de Brasília ou com alguém muito parecido com ele, não é para você virar cópia. É para você ser continuação em outro nível. Onde antes ele cantava a ferida, agora você pode viver a cura. Eduardo baixa os olhos. A frase o desmonta por dentro. Ele se vê adolescente, ouvindo aquelas músicas ressentido do pai. Agora, se vê quase reproduzindo o mesmo comportamento que um dia jurou não repetir. Na saída do centro, o vento quente da noite de Brasília bate no rosto dos três. As luzes da avenida, os ônibus, o barulho normal de qualquer quinta-feira. Mas, por dentro, tudo parece levemente deslocado. No carro, no caminho de volta, ninguém fala por alguns minutos. Até que Caio quebra o silêncio. Pai, se na outra vida eu errei como pai e você errou como filho, agora a gente pode tentar errar menos como pai e filho juntos? Eduardo olha pelo retrovisor, encontra os olhos do menino. Eu não sei se consigo ser o pai perfeito, admite. Mas eu tô cansado de ser o pai ausente e cansado de fugir do assunto. Se você tiver paciência comigo, eu tento. Eu também não sou um filho muito fácil, Caio diz, com uma sinceridade que arranca um sorriso da mãe. Mas eu quero ficar. Não quero fugir mais. Ana Paula respira profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, sente que a conversa está em outro patamar. Menos acusação, mais vulnerabilidade. A partir daquela noite, nada se resolve magicamente. Eduardo não vira santo. Ana Paula não vira modelo de paciência. Caio não para de sonhar de uma hora para outra. Mas começam pequenos movimentos. As brigas diminuem de volume. Às vezes são interrompidas pelo próprio menino, que lembra a frase de Silas. Conversar sem gritar. Algumas noites, pai e filho colocam um álbum antigo da Legião Urbana para tocar, não para cultuar dor, mas para ouvir juntos e comentar o que sentem. Numa dessas noites, enquanto uma música ecoa pela sala, Caio recosta a cabeça no ombro do pai.
Sabe o que eu acho mais triste nessas músicas? Comenta. O quê? Pergunta Eduardo. Não é a dor, responde. É quando parece que ninguém teve a chance de pedir desculpa na hora certa. Eduardo engole em seco. Depois de alguns segundos, fala. Então, deixa eu tentar não repetir isso. Se algum dia você sentir que eu tô te deixando de lado, me lembra. Antes de virar música triste. Caio ri. Pode deixar. Eu prefiro que vire música bonita. E sem dizer o nome de nenhuma canção específica, os dois entendem que aquela conversa é, em si, uma espécie de letra nova sendo escrita ali, entre um apartamento simples e uma cidade que já viu muitas histórias de pais e filhos se desencontrando. O tempo passa algumas semanas. Os sonhos de Caio vão mudando de cor. Ainda aparecem palcos, luzes, gritos de multidão. Mas aos poucos, o foco do sonho deixa de ser o artista sozinho sob as luzes e passa a ser quem está do outro lado. O filho que esperava na porta, a mãe cansada, os amigos que tentavam ajudar. Em vez de só sentir culpa, ele começa a sentir vontade de agir diferente no presente. Numa manhã de domingo, Ana Paula propõe algo simples. Vamos dar uma volta em Brasília? Só nós três. Sem shopping, sem pressa. Eles pegam o carro e rodam pelo plano piloto. Passam pela esplanada, veem os ministérios alinhados, o Congresso ao fundo. Seguem até a região da 708-709 Sul, onde fica o Teatro de Arena e o espaço cultural ligado à memória do rock de Brasília. Na frente de um pequeno memorial, há fotos, cartazes, registros de shows antigos. Caio observa tudo em silêncio. Não é idolatria, é reconhecimento. Ele sente uma mistura estranha, como se tivesse saudade de algo que não viveu, e ao mesmo tempo, gratidão por estar ali daquele jeito, pequeno, de mão dada. Eduardo limpa a garganta. Eu vinha por aqui quando era mais novo, conta. Sonhava ser músico também, mas não tive coragem. Fiquei com medo de falhar. Fui trabalhar com planilhas. Caio olha para ele. E você é feliz com planilhas? Pergunta. O pai ri, meio sem graça. Eu fico menos infeliz do que imaginando que ia fracassar na música, admite. Mas talvez eu tenha passado a vida fugindo, não só do palco. Fugindo de conversar, fugindo de sentir. Fugindo de ser pai do jeito que eu queria que o meu tivesse sido. Eles se sentam num banco de concreto. O vento passa entre as árvores. Alguns jovens tocam violão ao fundo, cantando, como sempre, alguma música que todo mundo conhece, mas ninguém sabe dizer quando ouviu pela primeira vez. Ana Paula observa pai e filho conversando. Lembra do dia em que Caio disse, na sala de casa: "Na outra vida, fui eu que te deixei." Aquilo, que antes parecia só uma frase assustadora, agora faz sentido como ponto de partida para algo maior. Um encontro de almas tentando, com toda a imperfeição do mundo, corrigir o que foi possível. À noite, de volta em casa, Caio pega o antigo caderno em que escrevia frases soltas. Em vez de lamentos, começam a surgir outras coisas. Às vezes a vida devolve o mesmo papel pra gente, mas com outra caneta. Ser filho também é chance de ensinar um pai a ficar. Ninguém acerta tudo, mas repetir o erro igualzinho é escolha. Ele mostra uma dessas frases para a professora Patrícia dias depois. Ela lê, emocionada. Você está escrevendo diferente, comenta. Antes parecia só dor. Agora parece dor que descobriu saída. É porque eu entendi, ele responde. Que não adianta só lembrar da outra vida. Eu preciso usar isso para viver melhor essa. A professora guarda aquela frase dentro dela. Não vira tema explícito de redação, não entra no livro da escola, mas transforma a maneira como ela olha para cada criança que entra em sala com olhos cansados demais para a idade. Augusto, por sua vez, continua seu trabalho com o quadro encontrado na igreja de Santa Luzia. O processo é lento. Exames, laudos, muito cuidado. Ele não sai gritando que achou um novo Leonardo, nem tenta provar nada a ferro e fogo. Mais do que discutir autoria, se vê tocado por outra coisa,
A sensação de que aquela imagem de uma figura feminina, esquecida numa parede, encontrou eco em histórias atuais de gente que também se sente escondida, apagada, não vista. Numa de suas poucas visitas à casa de Ana Paula, leva uma reprodução pequena da pintura de Santa Luzia para mostrar a Caio. Ela é parecida com a da igreja que você viu nos sonhos? Pergunta. O menino observa a imagem. É... confirma. Mas agora ela não precisa mais ficar me chamando. Já foi mostrada. Agora é com vocês, adultos. Augusto sorri. Nunca tinha se sentido tão chamado de adulto no sentido espiritual da coisa. Percebe que, o tempo todo, tratava o tema da arte como algo distante, técnico, quando, na verdade, estava lidando com histórias de almas, dores, tentativas. Em Brasília, a rotina continua. Carros, sol forte, chuva repentina, gente indo e vindo dos órgãos públicos, ônibus lotados, adolescentes com fones de ouvido atravessando as superquadras. A cidade, como qualquer outra, é palco de pequenas e grandes reconciliações invisíveis. Na casa de Caio, as brigas não desapareceram, mas mudaram de tom. Quando a voz de alguém sobe demais, quase sempre o menino intervém. Lembra do Silas, do centro, ele diz. Conversar sem gritar. Às vezes funciona, às vezes não. Tem dia em que ninguém quer lembrar de lição nenhuma. Mas o simples fato de um menino de 7 anos puxar esse tipo de fala impede que eles voltem ao automático completo. Numa noite qualquer, Eduardo entra no quarto de Caio e o encontra ouvindo uma música antiga baixinho, no celular. Ainda esse rock triste, hein? Brinca. Não é triste, Caio responde. É que ele não teve tempo de terminar a história. A gente tá continuando. Eduardo se senta na beira da cama. Você ainda sente aquele homem triste dentro de você? Pergunta. O menino pensa um pouco. Sinto menos. Responde. Antes ele chorava muito. Agora parece que ele só observa. Como se quisesse ver se eu consigo fazer diferente. E você acha que vai conseguir? O pai insiste. Caio dá de ombros, mas sorri. Eu não sei, diz. Mas dessa vez, eu não vou fugir nem como pai, nem como filho. Eduardo respira fundo. Então fala algo que evitou por meses. Eu também quero te pedir desculpa, diz. Pelas vezes em que eu estive aqui de corpo, mas não estive de verdade. Não é só você que está tentando consertar coisas. Eu também tô. O menino ouve em silêncio, e aquilo é tudo o que o pai precisa. Não há abraço dramático, não há trilha sonora. Há um gesto simples. Caio puxa o cobertor, faz um espaço ao lado dele na cama. Então deita aqui um pouco. Convida. A gente ouve a música juntos até eu dormir. Eduardo aceita. Fica ali, olhando para o teto, ouvindo uma melodia que já marcou gerações, mas agora tem outro sentido. Não é mais só um grito de desespero de um jovem cantor. É pano de fundo para uma escolha diferente sendo feita por um pai e um filho. Do outro lado, em algum plano onde o tempo é menos rígido do que aqui, talvez uma alma que um dia se chamou Renato Russo acompanhe, com um misto de dor e alívio, a cena. Não como ídolo venerado, mas como espírito em aprendizado, vendo que sua história de erros e acertos inspirou mais do que nostalgia, inspirou correção. E no fim, é disso que se trata a jornada de Caio. Não provar para ninguém se ele é ou não é a reencarnação de um cantor famoso. Não transformar sua vida em culto a um nome, mas usar a memória de uma dor antiga, aquela distância entre pais e filhos, como combustível para construir uma nova resposta. Na mesma cidade, sob o mesmo céu, com outra chance, e principalmente com outra escolha.